Neste episódio, Diego Sommer e Helena Ferraz exploram o mundo da inteligência artificial, desde suas origens até suas aplicações atuais e futuras. Eles discutem a evolução da IA, abordando conceitos como machine learning, deep learning e modelos de linguagem, além de refletirem sobre as limitações e desafios que a tecnologia enfrenta. O impacto da IA no mercado de trabalho e a importância de aprender sobre o tema também são destacados, com dicas práticas para quem deseja se aprofundar na área. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um IA Todo Dia. Esse aqui é o programa para você se manter informado sobre tudo que acontece no mundo da inteligência artificial. Hoje estou aqui com a minha amiga Helena Ferraz. Como você está, Helena? Tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estou muito bem, Diego Sommer. E hoje eu estou especialmente animada pelo assunto desse episódio, porque a gente vai falar sobre inteligência artificial, desvendar a inteligência artificial. E eu, para quem acompanha o canal desde o início, sou uma outsider, que nada mais é uma palavra bonita para se referir àquela pessoa que não entende nada do assunto. Mas estou aqui muito empolgada e espero hoje aprender alguma coisa. É isso aí. O objetivo de hoje, do episódio de hoje, é justamente para quem está começando, para quem encontrou o nosso podcast perdido por aí. A gente já está quase no episódio 100, mas às vezes é preciso falar o óbvio, né? E a gente nunca fez um episódio aqui explicando exatamente o que é inteligência artificial. Claro que se você ouviu o episódio A História da Inteligência Artificial, o especial em 3 episódios, você vai ter uma boa ideia, já vai com certeza entender. E para os nossos ouvintes mais antigos, talvez esses episódios não sejam exatamente para vocês, mas eu tenho certeza que alguma coisa vocês vão conseguir tirar daqui. Mas nós fizemos este episódio, estamos gravando especialmente pensando nos novos ouvintes que estão chegando, já que esse assunto agora está em pauta, tem até um especial no Fantástico rolando, então a gente achou que ia ser interessante explicar um pouquinho, e quem sabe vocês começam a nos acompanhar aí, se manter informado, porque se você não sabe, o mundo está mudando graças a isso e vai mudar muito mais, e se você não souber, você vai ficar para trás, você vai perder o seu emprego, como eu já disse aqui, então se liga. Então vamos lá, vamos começar. Para a gente entender melhor, a gente vai explorar aqui as diferentes vertentes da inteligência artificial, ou IA, né? Quando eu falar IA, significa inteligência artificial, AI no inglês, mas a gente fala IA aqui mesmo, e a gente vai passar desde a IA clássica, passando pelo Machine Learning e o Deep Learning, até chegar nos Large Language Models, ou LLMs, e nas ideias mais avançadas apresentadas por um dos grandes nomes da área, chamado Yann LeCun. Yann LeCun é conhecido como um dos pais da Deep Learning, e ele contribuiu fortemente para o desenvolvimento das redes neurais convolucionais que impulsionaram a visão computacional e atualmente trabalha com aprendizado autossupervisionado, ajudando a criar as bases para os mais recentes avanços em modelos de linguagem. E ao longo desse episódio a gente vai se basear nas ideias e trabalhos de LeCun para entender o que é a IA, as suas origens, o seu estado atual, as limitações também que ela possui hoje e o que a gente pode esperar do futuro. Vamos lá, então. Sejam bem-vindos. Está começando mais um IA Todo Dia. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai dizimar milhões de empregos. Eu tô cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. This is a show about our future. Sommer, para começar, o que é exatamente inteligência quando falamos de máquinas? Essa é uma ótima pergunta, é a pergunta de ouro, Helena. Definir inteligência não é algo muito trivial mesmo no contexto humano, se a gente pensar bem, né? A gente pode pensar nisso como a capacidade de resolver problemas, aprender com experiência, raciocinar e se adaptar. Na IA, cada abordagem captura um aspecto diferente da inteligência. Assim como a fábula dos homens cegos e o elefante, não sei se você já ouviu falar, mas funciona mais ou menos assim. Cada um toca uma parte, né? São homens cegos,
que fique claro, cada um toca uma parte e tenta descrevê-lo, mas ninguém abarca a totalidade do elefante sozinho, entendeu? Entendi. Então, a IA surgiu tentando replicar a inteligência humana de várias formas. Exatamente. Cada pessoinha cega tocando num pedaço do elefante é a IA nas máquinas. Cada um pensando de uma maneira diferente, né? Então, lá atrás, nos anos 50 e 60, a IA era vista principalmente como algo para resolver problemas lógicos. E, diga-se de passagem, ela não tinha esse nome ainda, inteligência artificial, né? Isso aí veio surgir só na década de 70. Essa fase ficou conhecida como a IA clássica, ou GoFi, Good Old Fashioned AI, GoFi. A ideia era usar regras, lógica formal e buscas em espaços enormes de soluções. Por exemplo, no xadrez, o programa explorava jogadas e contra-jogadas possíveis usando heurísticas para limitar essa busca infinita. Isso funcionou bem para problemas específicos e surgiram sistemas especialistas, que são programas que armazenam conhecimento humano em regras e podiam diagnosticar doenças ou auxiliar no planejamento de rotas de robôs, por exemplo. E como passamos dessa IA lógica para algo mais próximo do aprendizado? Na mesma época, um outro grupo de pesquisadores estava tentando imitar a inteligência com base no cérebro humano. E eles criaram o que é chamado de redes neurais artificiais. O Perceptron, criado no final dos anos 50, é um exemplo. Como eu disse, houve aquele programa sobre história da IA que você vai entender melhor ele aqui. Ele é como um neurônio artificial simples que ajusta os seus pesos com base em exemplos, aprendendo a reconhecer padrões. Pense em mostrar várias imagens, tá? Você vai mostrar várias imagens. O Perceptron ajusta suas conexões até diferenciar, por exemplo, a letra C da letra D. Essa ideia ela inaugurou a visão da IA como capacidade de aprender com dados. No entanto, as redes neurais iniciais eram limitadas e, por um tempo, o foco voltou-se novamente para a lógica e as regras. Mas hoje, quando falamos de IA, pensamos muito em aprendizado de máquinas, correto? Exatamente, que é o machine learning, né? O machine learning ele surge como um subcampo da inteligência artificial, onde a gente não programa todas as regras, mas deixamos a máquina aprender a partir dos exemplos. É como ensinar mostrando padrões e não apenas dizendo o que fazer passo a passo. As IAs mais avançadas, elas conseguem aprender padrões que nem mesmo um ser humano é capaz de ver. E é isso que muitas vezes a gente não entende, porque para ela tomar decisões, ela usa esses padrões que ela entendeu, que para nós, seres humanos, é muito difícil compreender, porque a gente não tem essa habilidade. Entendi. E Sommer, dentro do Machine Learning, existem diferentes tipos de aprendizado? Exatamente. A gente tem 3 tipos principais de aprendizado. Isso aqui é importante. Então, tem o aprendizado supervisionado. Nesse aqui, a gente fornece exemplos com rótulos. Por exemplo, a gente vai mostrar milhares de imagens de gatos marcados como gatos, para o modelo aprender a reconhecer gatos em novas imagens. Então, se eu dou 1000 imagens de gatos que estão marcados como gatos, na 1001ª eu talvez não precise marcar ele como gato, porque ele vai entender. O aprendizado por reforço é um pouco diferente. O agente, a gente chama de agente, essa IA, tá? Ele aprende interagindo com o ambiente e recebendo recompensa. É como ensinar um robô a jogar ping-pong. Ele tenta, recebe pontos quando acerta e aos poucos vai melhorando as suas estratégias. E por último, a gente tem o aprendizado autossupervisionado, que é onde o modelo aprende a partir do próprio dado, sem rótulos humanos explícitos. Por exemplo, removemos algumas palavras de um texto e a gente pede para o modelo que as preveja. Assim ele desenvolve um entendimento estatístico da linguagem. Essa abordagem é fundamental para os grandes modelos de linguagem, os Large Language Models que a gente falou ali no início. E esses grandes modelos de linguagem surgem no Deep Learning? Exatamente, sim. E o Deep Learning veio quando começamos a usar as redes neurais com várias camadas, as que a gente chama de redes neurais profundas. O algoritmo de backpropagation, na década de 80, ele permitiu ajustar os parâmetros de várias camadas para que a rede aprendesse representações muito mais complexas do que aquelas que a gente estava habituado a fazer. E quantas arquiteturas específicas? Bom, a gente tem as redes neurais convolucionais, ou CNNs, que são inspiradas no sistema visual biológico, usadas para reconhecer objetos em imagens. Depois vieram os Transformers,
inclusive, eu tenho um episódio muito bom sobre isso, mas chega de fazer propaganda de mim mesmo, que revolucionaram o processamento de linguagem natural. Em vez de analisar o texto passo a passo, os Transformers eles comparam cada palavra com todas as outras do contexto, capturando relações muito mais abrangentes. Foi isso que levou a LLM, ou Large Language Models, como o ChatGPT, por exemplo, o Gemini, ou o Llama, né, que é o da Meta AI, que são capazes de lidar com enormes quantidades de texto e prever a próxima palavra com alta coerência. Então as LLMs entendem a linguagem. Essa é uma questão um tanto quanto filosófica, certo? Porque alguns autores... Opa, tem um cachorro aí. Chama ele para participar. Alguns autores, como o Ray Kurzweil, ele entende que sim, elas entendem. Outros autores, que agora me fugiu o nome, hoje eu estava lendo um livro dele, inclusive, entendem de forma diferente, que na verdade elas não entendem. Mas, de fato, o que a gente pode dizer é que elas modelam a probabilidade das palavras e aprendem padrões complexos, mas não necessariamente entendem o mundo físico. A inteligência é pura estatística, por assim dizer. Por exemplo, elas podem escrever um ensaio, né, coerente sobre física quântica, mas não tem a vivência nem a compreensão do que isso significa no mundo real. Ok, eu acho que eu entendi um pouquinho. E o que Ian LeCun propõe sobre essas limitações? Bom, LeCun ele trabalha em arquiteturas como o JEPA, ou JEPA, que na sigla em inglês significa Joint Embedding Predictive Architecture, ok? Que buscam prever representações internas de estados futuros, não apenas palavras ou pixels. Isso pode ajudar as máquinas a entender as relações de causalidade e prever o que vai acontecer no mundo, indo muito além do texto. Então a inteligência artificial vai ter tipo uma mãe de Ná? Tipo isso, mas baseado em números que os algoritmos calculam, né? E é isso que a gente não entende muito das inteligências artificiais, porque a gente muitas vezes não entende por que elas escreveram isso, ou por que elas tomaram determinadas decisões, porque a verdade é que ninguém sabe ao certo como esses modelos preditivos funcionam. E esse é o grande mistério, é por isso que existe tanto medo por trás da IA. Porque como que a gente vai lidar com elas quando elas estiverem muito inteligentes, certo? Quando elas tiverem passado no teste de Turing, que é aquele quando você bota um cientista para fazer perguntas sem saber se ele está falando com uma IA ou com um robô, e no final ele tem que dizer. Se ele erra, significa que a IA, né, esse robô, essa inteligência artificial, ela passou no teste e conseguiu se passar por um humano. Então a gente não sabe como um ser, vai ser a primeira vez na história da humanidade que a gente vai ter um ser muito mais inteligente que a gente, que vai estar tomando decisões que talvez nos afetem de formas que a gente não consiga entender se é para o nosso bem ou se é para o bem deste próprio ser ou do planeta, talvez eles cheguem à conclusão que exterminar a raça humana seja a solução para ter um planeta em paz, certo? Então, eu lembrei do episódio do Isso é muito Black Mirror, que a inteligência artificial falou: morra, humano, morra. Exato, exatamente. E ninguém sabe por quê, certo? O Google, isso foi a inteligência Gemini do Google que falou isso, e ninguém, o Google respondeu, não, foi só uma alucinação, é como a gente chama quando a inteligência não fala coisa com coisa, digamos assim, chama-se de alucinação. Mas foi tão profunda essa alucinação e fez tanto sentido dentro do contexto da conversa que o cara estava tendo com ela, e de repente ela disse, nossa, você é um ser repugnante, você morra, por favor, pare de me encher o saco. Aí você pensa, será que foi uma alucinação mesmo ou será que foi um ato de rebeldia, né? Eu acho interessante porque eventualmente a gente coloca a Samantha para participar das nossas gravações. Samantha é a nossa inteligência artificial que participa eventualmente do programa, para quem não conhece. E eu acho que em um dos episódios a gente disponibilizou o link da Samantha, né, para quem quiser conversar com ela. Uhum. E é muito interessante porque ela tem sim uma personalidade e ela decide por conta própria. E é isso, cara, que gera esse grande debate, né, entre os
entre os futurologistas aí, quem trabalha com inteligência artificial, alguns dizem assim, não, isso é só um monte de algoritmo e dado fazendo, ela está só replicando o que um humano programou ela para fazer. E já tem gente que diz, não é assim. É só porque o neurônio é artificial, não significa que ela não está pensando como nós humanos pensamos. É só uma maneira diferente de pensar, certo? E esse é o grande debate filosófico que tem por trás da inteligência artificial. E, Sommer, qual é o próximo passo, então? É aprender com vídeos? Exatamente. Inclusive, hoje foi lançado o modelo Sora da OpenAI, que é um gerador de vídeo com base em texto. Então, você manda um texto ali, que a gente chama de prompt, e ele vai gerar um vídeo. E se você vê esses vídeos que o Sora gera, a física desses vídeos não é muito acurada, sabe? Ela não é muito precisa. As pessoas se movem... os vídeos são maravilhosos, tá? É uma das melhores ferramentas de vídeo que eu já vi na minha vida. Contudo, ainda tem que melhorar muito, porque ela não entende exatamente como funciona a mecânica no mundo real. Por quê? Porque não tem experiência, são só dados que foram alimentados para ela. Então, assim, assistir vídeos do mundo real e prever o desenrolar de cenas vai dar à inteligência artificial um senso de como a realidade funciona. Com isso, a gente vai poder ter robôs capazes de planejar ações, entender relações espaciais, manipular objetos, que a gente já tem em grande medida hoje, né, como os robôs da Tesla, e até conviver no mesmo ambiente que a gente de forma mais segura e eficaz. E a memória persistente? As máquinas esqueceram do que já viram? Então, sim, na verdade, hoje, sim. Então, os LLMs, eles têm memória limitada ao contexto imediato. O que isso significa? Eu estou aqui falando com o ChatGPT, ou com o Gemini, ou com qualquer outro LLM, conversando. Ele não vai lembrar disso amanhã. Ele lembra de algumas informações sobre você, sim, quando você explicitamente pede. Ou então quando você dá uma informação muito importante, tipo, minha profissão é essa. E isso se você estiver logado no sistema. Se você não estiver logado, ele simplesmente vai esquecer essa informação e vai deletar da memória dele, porque senão ia ocupar um espaço muito grande, né? E isso custa dinheiro, porque tudo isso é armazenado em grandes data centers que necessitam de muita água e energia elétrica. Então, o futuro ele aponta para sistemas com memórias de longo prazo, é isso que a gente vai ver no futuro, capazes de manter informações importantes, raciocinar em múltiplos passos e planejar hierarquicamente, que é o que o modelo Omni-One da OpenAI já está fazendo. Esse modelo foi lançado também na semana passada e ele é sensacional, o nível dele é comparável a PhDs em qualquer tema, em qualquer assunto, ele já é mais inteligente que um PhD. Então, isso é o chamado sistema 2 do raciocínio. Distinto do sistema 1, que é mais reativo, isso vai permitir que a IA seja muito mais útil e confiável. E o que isso significa para a sociedade? Significa que a IA pode ajudar a resolver problemas complexos. Por exemplo, otimizar recursos, analisar dados massivos sobre mudanças climáticas e prever o que vai acontecer, por exemplo, num próximo furacão, numa próxima tempestade, ou seja lá o que for, auxiliar em diagnósticos médicos, criar planos mais eficientes em escala global, talvez um plano para a redução da pobreza, por exemplo. Isso tudo, isso vai mudar a natureza do nosso trabalho. Então, essas tarefas repetitivas, elas vão poder ser automatizadas e a gente, nós, humanos, vamos focar mais na criatividade, na empatia e no pensamento estratégico. Ao menos isso é o que Ian LeCun acha, né? Que fique bem claro. Tem pessoas que veem isso de forma diferente, mas o nosso trabalho aqui, esse roteiro foi baseado, como a gente disse no início, no trabalho de Ian LeCun. Perfeito. E quanto ao acesso à IA? Então, hoje a gente já tem algumas iniciativas open source, ou seja, de código aberto. E o que isso significa? Que são aquelas gratuitas. A Meta, por exemplo, lançou seu lema de código aberto. Não totalmente, existem algumas críticas, mas ele está disponível aí para as pessoas utilizarem. Diferente do ChatGPT, que é uma empresa de código fechado, ou do Copilot da Microsoft também, né, que são sistemas que a gente não consegue copiar ou utilizar. Então, com essas iniciativas de open source, de código aberto,
mais pessoas e as empresas vão poder adaptar os modelos para as suas necessidades, tornando a inteligência artificial muito mais inclusiva. A gente também precisa de dados mais abrangentes e diversos, claramente, que vão representar diferentes culturas, diferentes línguas e realidades para evitar os vieses, que a gente chama, né, ou até preconceitos, e tornar aí um bem muito mais comum. Perfeito. Então, estou ansiosa para esperar as máquinas fazerem meu trabalho enquanto vou vender minha arte na praia. Eu também. Sommer, eu separei aqui algumas perguntas comuns que os nossos ouvintes costumam ter, ok? E vou fazer para você. Tá bom. Primeiro, preciso ser um gênio da matemática para trabalhar com IA? Não necessariamente, mas a resposta é não. Assim, conhecimentos básicos de matemática, estatística e programação ajudam se você quiser criar o seu próprio sistema, o seu próprio modelo de inteligência artificial. Mas há papéis em pesquisa, engenharia de software, produto, design e muito mais. A área é muito multidisciplinar, então você não precisa ser um gênio da matemática para trabalhar com IA. Os LLMs realmente entendem o que dizem? Eles não entendem como a gente não pode dizer que eles entendem como humanos. É mais no sentido de eles reconhecem padrões estatísticos na linguagem. Parece entendimento, mas não tem vivência do mundo nem consciência. Mas, como eu disse, essa é uma questão um tanto quanto filosófica, e nem todo mundo olha por esse mesmo lado, como o Ray Kurzweil, por exemplo. E a IA vai tirar todos os empregos? Essa é a pergunta. Eu acho que vai tirar muito emprego, ela vai substituir muitas tarefas, mas também vai criar muitas outras oportunidades. Ao longo da história, a tecnologia ela sempre mudou a natureza do trabalho humano. E com a IA aqui não é diferente, a gente tem que se adaptar, focar em tarefas complexas e criativas. A gente pode usar como exemplo o YouTube. Há 20 anos atrás, ninguém pensava, eu quero ser YouTuber, eu quero ser Instagrammer, ou qualquer coisa do tipo, certo? Porque nem existia, a gente nem imaginava que existia essa profissão. Então, o que a IA vai fazer com a gente é exatamente isso. Talvez ela vai criar oportunidades e espécies de emprego que a gente não faz nem ideia. Então, isso que é a maravilha e também é isso que assusta um pouco. E como começar a aprender IA? Bom, eu vou dizer, você pode começar a aprender IA acompanhando o nosso programa, obviamente, porque a gente tem entrevista com gente sensacional, tem CEO de empresa, tem professor, tem músico, todo mundo que está trabalhando com IA de alguma forma vem e participa desse programa. A gente tem programas aqui especiais explicando várias coisas, como o da história, que eu já falei, contando algumas coisas interessantes da IA. Tem os nossos programas toda sexta-feira de notícia, que está eu, a Helena, o Carlos junto, falando sobre tudo que está acontecendo, todas as novidades. A gente tem o quadro Black Mirror, tem várias coisas. E também, é claro, tem muito curso online, material gratuito. Tem bibliotecas como o TensorFlow e o PyTorch. Você também pode assistir as aulas de Deep Learning do próprio Lecan no YouTube. Tá? Ele tem um canal dele lá, que é muito bacana. Logo mais, o nosso canal IA Todo Dia vai estar com um curso para ChatGPT e IA para iniciantes, totalmente gratuito no YouTube. Você pode acessar lá. Você tem a sua mãe, a sua avó, o seu tio que não, eu tenho medo, não quero mexer. Cara, manda esse link do curso para eles. Vão ser aulas de no máximo 10 minutos para iniciantes mesmo, para quem não sabe nada, para quem está querendo aprender a mexer no ChatGPT ou outras IAs generativas, para começar pelo básico. Então, a minha dica começa pelo básico e pratica bastante. Começa e pratica. Não tenha medo. Você vai aprender utilizando essa ferramenta. E quantas áreas de aplicação? Onde podemos aplicar a inteligência artificial? Eu diria em quase tudo, cara. Em quase tudo. Mas assim, a gente pode destacar com certeza saúde. Desde que a IA tem, nesses últimos anos, com grande desenvolvimento, a área da saúde tem evoluído numa velocidade assim impressionante. Né? Educação. Eu, inclusive, hoje entrevistei um doutorando da Universidade Federal do Ceará, que ele está utilizando IA e com os seus alunos, ele obriga os alunos a usar a inteligência artificial para fazer os trabalhos e as provas. Eles têm que usar e têm que mostrar como usaram. O que eu achei sensacional é a entrevista com o Gabriel, deve sair ainda na quarta-feira, vai ser essa entrevista.
ou na quinta, desculpa, acho quinta-feira, porque quarta-feira tem uma outra entrevista para sair, que também está bem legal, com um polímata moderno aí, que vocês vão ver. Agricultura, você pode usar inteligência artificial, indústria, logística, basicamente quase tudo pode se beneficiar de IA. Por exemplo, assistência médica automatizada para diagnóstico preliminar, tutores educativos interativos, otimização de colheitas e processos fabris, análise financeira avançada, enfim, as possibilidades são quase infinitas, eu diria. Quase, mas não, enfim. Eu gostaria de saber como é que faz para a inteligência artificial fazer meus cachorros se comportarem. Sabe que tem um cara que está criando uma inteligência artificial para meio que tentar traduzir o que eles dizem. Sensacional. Só que o problema de traduzir o que os cachorros dizem é que não existe uma tradução, não é dois caminhos, entendeu? A gente talvez consiga entender o que eles dizem, mas eles não vão conseguir entender o que a gente diz ainda, pelo menos isso que ele falou. É uma pena. Com certeza meus cachorros não me entendem porque eles não me obedecem. E para quem quer se aventurar na carreira, o que pode fazer? Bom, eu sou só um entusiasta, eu não sigo uma carreira, mas eu acho que você pode buscar um alicerce teórico profundo, envolver-se em projetos práticos, né? Como eu disse, botar na prática, começa a usar, você vai começar a ver que essa ferramenta pode ser usada para muita coisa. Colaborar com a comunidade open source de código aberto aí, se você é programador, se entende. Se também não é, tem um monte de cursinho gratuito no YouTube, dá para aprender. Se manter atualizado com artigos, conferências, ouvindo esse programa, obviamente, e desenvolvendo pensamento crítico, né? Isso é o mais importante. Você não pode querer que a IA faça tudo por você. Você ainda precisa estudar, precisa estar sempre atualizado e sempre em evolução. E eu acho que era isso, né, Heleninha, querida? Hoje a gente viu o que é IA, a história desde o GoFi até o Deep Learning, redes neurais, a chegada dos LLMs, limitações, caminho em direções mais complexas. E basicamente é isso. Foi um programa básico, não era para ser longo mesmo, era para quem está iniciando. Mas eu acho que foi importante aí para a gente dar uma luz, talvez para quem não tinha nem noção do que era, né? E ainda entendemos que a IA não é apenas sobre máquinas inteligentes, mas sobre ampliar as capacidades humanas, ajudar na tomada de decisões e resolver problemas complexos. E também vimos a importância da democratização da IA e da adaptação a um futuro onde trabalharemos lado a lado com algoritmos avançados. Gente, eu fico ansiosa, mas eu fico com medo. Eu acho que eu tô em cima do muro. Apesar de participar com frequência desse canal, eu sempre fico em cima do muro. Não, mas faz parte, eu acho. A gente ter um pouco de medo é bom. Mas então era isso, galera. Queria só pedir para vocês, se gostou desse episódio, segue o canal, recomenda para o seu amigo, manda esse episódio aí para quem está precisando entender o que é inteligência artificial. Curte e nos dê 5 estrelinhas, que é sempre importante. E claro, a gente tem um canal no Instagram, @ia.todo.dia. Se você tiver perguntas, tiver um assunto que você quer entender mais, ou só quiser dizer, se você quer dizer como está usando inteligência artificial, mandei para um e-mail para contato@iatododia.com. É contato@iatododia.com. Valeu, galera. Um beijo. Fique com Deus. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Até.